Olá pessoal, eu sou a Diana Barbosa de Loucena, trazendo mais dicas para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, agora no segundo semestre de 2018. Hoje eu quero falar sobre a Lei 1080, de 17/12 de 2008. Então eu vou ler e explicar essa lei para vocês. Deixa o seu like aí se você curtiu essa ideia, compartilha com o máximo de amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Você também pode me seguir no Instagram, @DianaBarbosaDeLoucena. Então, vamos para a lei. Eu vou abrir aqui a apostila de legislação que eu deixei disponível no meu vídeo sobre legislação para PM. Eu vou deixar aqui, vai aparecer aqui para vocês baixarem essa apostila, para ir no vídeo para baixar. E também na descrição desse vídeo eu vou deixar o vídeo que tem essa apostila para baixar. Então, a gente vai basicamente ler e eu vou explicar os principais pontos dessa lei, a Lei Complementar número 1080, de 17 de dezembro de 2008. Então, a apostila que eu fiz tem dois lados, né? Então, a gente vai ler primeiro um lado e depois o outro. Ela está atualizada até o dia 21 de março de 2018, foi a última atualização dela. Institui o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica. Então, o governador faz saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei. Capítulo 1. Disposição preliminar. Artigo 1º. Fica instituído, na forma desta lei complementar, o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários aplicável aos servidores das Secretarias do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das autarquias, titulares de cargos e ocupantes de funções, atividades expressamente indicadas nos anexos 1 e 2. Capítulo 2. Do Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 8. O Plano de Cargos, Vencimentos e Salários de que trata esta lei complementar organiza as classes que o integram, tendo em vista a complexidade das atribuições, os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e de experiência profissional, requeridos, bem como as demais condições e requisitos específicos exigíveis para o seu exercício, compreendendo 1. A identificação, agregação e alteração de nomenclatura de cargos e funções, atividades e suas respectivas atribuições, na forma indicada nos anexos 1 a 3. 2. O estabelecimento de um sistema retribuitório que estrutura os vencimentos e salários de acordo com o nível de escolaridade e o grau de complexidade das atribuições dos cargos e funções atividades por intermédio de 5 escalas de vencimento, compostas de referências e graus ou de referências na forma indicada nos anexos 5 a 12. 3. A instituição de perspectivas de mobilidade funcional mediante progressão e promoção. Por que eu grifei isso? Porque até agora ele só falou que a lei vai instituir cargo, vencimento, grau, referência, tal, assuntos nem tanto relevantes. Mas a Banca Vunesp, ela ama essas palavras, progressão e promoção. Então, a mobilidade funcional, o crescimento dentro da carreira militar, ela vai ser feita por progressão e promoção. Então, você precisa saber o que é progressão e o que é promoção. E eu vou explicar nesse vídeo. Artigo 3. Para fins de aplicação desse Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, considera-se 1. Classe, o conjunto de cargos e funções, atividades de mesma natureza e igual denominação. 2. Referência, o símbolo indicativo do vencimento do cargo ou do salário da função atividade. 3. Grau, o valor do vencimento ou salário dentro da referência. 4. Padrão, o conjunto de referência e grau. 5. Vencimento, retribuição pecuniária fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. 6. Salário, a retribuição pecuniária
fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício da função atividade. Então, aqui você já vê uma grande diferença. O vencimento é o valor do salário, né? O valor ali que o cargo vai pagar, né? Que vão pagar pelo cargo, mas é referente ao cargo, o vencimento. Já o salário é referente à função atividade. Qual é a diferença disso? Cargo, por exemplo, soldado segunda classe. Esse vai ser o seu cargo, soldado. Função atividade é quando, além do seu cargo, você faz alguma outra função, por exemplo, de chefia, assessoramento, você faz alguma outra função adicional ao seu cargo. Então, você vai receber salário por aquela função e você vai receber vencimento pelo seu cargo. Remuneração é o valor correspondente ao vencimento ou salário acrescido das vantagens pecuniárias que o servidor faça jus previstos em lei. Então, eu vou explicar tudo isso aqui que eu falei antes de falar da seção 2 do ingresso. Então, vamos aqui. Primeiro, o que é classe, o que é referência, o que é grau? Classe, por exemplo, são 3 classes. Uma de nível elementar, que geralmente é para quem tem ensino fundamental. A segunda classe é nível intermediário, quem tem ensino médio. A terceira classe é nível universitário, quem tem nível universitário. Por isso que vocês vão ser soldados segunda classe, porque é para quem tem nível médio, nível intermediário. Então, a classe, você só vai mudar de classe de acordo com o seu nível de escolaridade. Se a sua escolaridade aumentar, você pode sim concorrer aí a vagas de níveis acima, níveis universitários, pós-graduação, entre outras coisas. Só um minutinho aqui, gente. Então, voltando. Já a referência, o que é referência? Por exemplo, hoje, quando a gente entra numa empresa, a gente tem, por exemplo, auxiliar administrativo 1, auxiliar administrativo 2, auxiliar administrativo 3. É o mesmo cargo, só que são referências diferentes, serve para você receber um pouco mais, então você vai subindo de referência. É a mesma coisa, por exemplo, oficial, aí tem oficial administrativo, oficial de informática, oficial de outros, e aí tem várias referências. E aí você pode mudar de uma referência para outra, por promoção. Promoção e a cada 5 anos, depois de 5 anos de exercício, mas isso eu vou explicar mais para frente. Já o grau é a sua função mesmo, só que você pode subir também, subir de grau. Então, em vez de A, você pode ir para B, C, D e aumentando. O grau é a letra, as letras que referem ao seu um valor maior também. E você pode fazer a progressão de grau para um grau acima, para um grau superior ao que você estava. Então, o grau ele está dentro da referência e a referência está dentro da classe. E a junção de referência mais grau é o padrão que vai seguir. Soldado 1, 2, 3, 4, grau A, B, C, D e aí por diante. Então, é basicamente isso. Outra coisa, o que é vencimento? É o valor do cargo. O que é salário? É o valor da função atividade. E o que é remuneração? É o valor do vencimento e salário junto com as vantagens pecuniárias. Então, remuneração é tudo, a soma de tudo, tanto do valor que você recebe pelo cargo, juntando aí com VE, vale alimentação, vale refeição, condução, benefícios, qualquer vantagens pecuniárias que você tiver direito, a junção disso se chama remuneração. Progressão é a mudança de grau e promoção é a mudança de referência. Então, a gente vai falar isso mais para frente. Vamos continuar a leitura. Seção 2 do ingresso, artigo 4. O ingresso nos cargos e funções e atividades constantes nos anexos desta lei far-se-á no padrão inicial da respectiva classe, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, o concurso ele pode ser tanto só por prova,
como pode ser a junção de provas e títulos que pode classificar você para um cargo público. Obedecidos os seguintes requisitos mínimos. 1. Para as classes de nível intermediário, que aí é o nível médio, certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente. O que é equivalente? Se você fez aí pelo ESEJA, qualquer certidão de nível médio, mesmo que você não tenha estudado os anos que precisava, se você estudou menos anos, mas o seu certificado ele é equivalente a nível médio. 2. Para as classes de nível universitário, diploma de graduação em curso de nível superior. Parágrafo 1º, né? O inciso. Os editais fixarão os requisitos específicos de acordo com a área de atuação para cada concurso público. 2. As atribuições básicas das classes de que trata este artigo são fixados no anexo 3. Artigo 5º. Os cargos em comissão e as funções e atividade em confiança obedecerão aos requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional fixados no edital 4, no anexo 4. Artigo 6º. Os cargos e funções, atividades de supervisão, chefia e encarregatura, indicados no subanexo 4, serão providos e preenchidos privativamente. Então, só por isso, por servidores públicos estaduais, titulares de cargos efetivos ou ocupantes de funções, atividades de natureza permanente. Então, isso aqui é importante. Tanto os cargos e funções, atividades de supervisão, chefia e encarregatura, eles só podem ser preenchidos, segundo essa lei aqui, a 1080, só preenchido por quem é servidor público de cargo efetivo ou por aqueles ocupantes de função, atividade de natureza permanente. Então, isso daqui seria um artigo que pode sim vir numa questão desta lei. Parágrafo único. Exceto quem tem cargo efetivo ou permanente, se forem para cargos de chefe de cerimonial ou chefe de gabinete ou funções e atividades de chefe de gabinete de autarquia identificados. Então, em regra, vamos lá, definir esse artigo. O artigo 6º diz que, em regra, para você ocupar um cargo ou função atividade de supervisão, chefia e encarregatura, você precisa ter um cargo efetivo ou uma função permanente, salvo, e aí as exceções que caem em prova, se for chefe cerimonial, chefe de gabinete ou chefe de autarquia, identificados no subanexo. Então, essa é a exceção que você pode anotar aí no seu caderno. Seção 3, do estágio probatório. E aí é bem legal o estágio probatório, vou explicar para vocês. Nos 3 primeiros anos é como se fosse uma experiência para você ganhar a sua estabilidade. Então, nos 3 primeiros anos você pode ser exonerado, ou seja, exonerado hoje na empresa privada é você ser demitido, mas demissão e exoneração são coisas diferentes no concurso público. Então, em vez de você ser demitido, você pode ser exonerado, se não cumprir as regras. Então, nos 3 primeiros anos de efetivo exercício nos cargos das classes a que se refere o artigo 4º desta lei, que se caracteriza como estágio probatório, o servidor será submetido à avaliação especial de desempenho, verificando-se a sua aptidão e capacidade para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupa, por intermédio dos seguintes critérios: assiduidade, se você falta ou não no serviço; disciplina, se você segue as regras; 3. Capacidade de iniciativa; 4. Produtividade; e 5. Responsabilidade. Então, nos 3 primeiros anos, vão ser avaliados isso para decidir se você fica ou não fica com o seu cargo público. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Parágrafo 1º. O período de estágio probatório será acompanhado por comissão especial de avaliação de desempenho, constituída para esse fim
em conjunto com o órgão setorial de recursos humanos e as chefias imediata e imediata, que deverão 1. Propiciar condições para a adaptação do servidor ao ambiente de trabalho. 2. Orientar o servidor no desempenho de suas atribuições. 3. Verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submeter o servidor a programa de treinamento. Parágrafo 2º. A avaliação será promovida semestralmente, então de 6 em 6 meses, pelo órgão setorial de recursos humanos, com base em critérios estabelecidos em decreto. Artigo 8º. Decorridos 30 meses do período de estágio probatório, o responsável pelo órgão setorial de recursos humanos encaminhará à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho, no prazo de 30 dias, relatórios circunstanciados sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor, com proposta fundamentada de confirmação no cargo ou exoneração. Então, passou 30 meses dos 36 meses de estágio probatório, porque são 3 anos. 30 meses, o seu chefe ele já tem que mandar aí para a comissão o relatório do que ele acha do seu desempenho. E aí, essa comissão especial de avaliação de desempenho, ela vai analisar se o seu chefe está certo, se ele tiver colocado lá que você vai confirmar no cargo, que você vai ficar no cargo ou que você vai ser exonerado. Então, ele vai analisar a opinião do seu chefe e com o seu histórico, claro. E aí, esse seu chefe, ele tem que mandar no prazo de 30 dias. Quando completou os 30 meses, ele tem 30 dias para mandar para o órgão setorial de recursos humanos essa análise dele. Então, é isso que diz este artigo. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Avaliação e de Desempenho poderá solicitar informações complementares para referendar a proposta do seu chefe, né? Se for de confirmação de cargo ou de exoneração. Parágrafo 2º. No caso de ter sido uma proposta de exoneração, se eles estiverem querendo mandar embora a pessoa, o funcionário, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho abrirá prazo de 10 dias para o exercício do direito de defesa do interessado. Então, eles não podem te mandar embora por qualquer motivo. Você tem o direito de ampla defesa. Então, a comissão vai abrir 10 dias para que você se defenda dessas acusações, desses motivos porque eles querem te exonerar. E decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Então, depois que você teve o seu prazo para justificar da sua ampla defesa, aí eles vão votar por maioria absoluta para ver se está correto ou não. Parágrafo 3º. A Comissão Especial de Avaliação de Desempenho encaminhará ao titular do órgão ou entidade para decisão final proposta de confirmação no cargo ou de exoneração do servidor. Parágrafo 4º. Os atos decorrentes do cumprimento do período de estágio probatório deverão ser publicados pela autoridade competente na seguinte conformidade. Se for exoneração, eles têm até o primeiro dia útil subsequente ao encerramento do estágio probatório, então 36 meses e 1 dia, para publicar lá que você foi exonerado, ou não, né? Aí, se não foi, o de confirmação, o edital de confirmação do cargo, eles têm até 45 dias úteis após o término do seu estágio. Então, lembra aí que é úteis, tá? Primeiro dia útil e 45 dias úteis. Então, passou aí o primeiro dia do seu estágio probatório e não foi publicado nada, você já pode ficar tranquilo, porque com certeza foi confirmado o seu cargo, mas eles têm até 45 dias para publicar o edital de confirmação. Artigo 9º. Durante o período de estágio probatório, os 3 anos, o servidor ele não poderá ser afastado ou licenciado do cargo, exceto, então, regra geral, você não pode ser afastado durante o estágio probatório. Porém, tem muitos casos que você pode sim se afastar, por exemplo, tá gestante e vários outros. Então, eu vou ler. As hipóteses dos artigos 69, 72, 74 e 181 da Lei 10.261, que é uma lei que você também precisa ler para o seu edital. Então, eu coloquei aqui quais são esses artigos, o que eles falam, né?
69. Participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos, então você pode se licenciar para isso. 72. Desempenho de mandato eletivo federal ou estadual, para ir concorrer a senador, governador, presidente e outros cargos aí públicos, né? 75. Participar de provas de competições desportivas dentro ou fora do estado. Artigo 181. 1. Para tratamento de saúde. 2. Quando acidentado no exercício de suas atribuições ou acometido por doença profissional. 3. A funcionária gestante será concedido mediante inspeção médica licença de 180 dias. 4. Por motivo de doença em pessoa da família. 5. Para cumprir obrigações concernentes ao serviço militar. Deixa eu ver aqui. Do serviço militar. 7. A funcionária casada com funcionário estadual ou com militar terá direito à licença sem vencimento ou remuneração quando o marido for mandado servir, independente de solicitação, em outro ponto do estado ou do território nacional ou no estrangeiro. Então, para acompanhar o seu esposo, que pode ser funcionário estadual ou militar. Então, a mulher ela tem licença. 8. Compulsoriamente com medida profilática. Então, eu coloquei o que é profilático? São medidas para evitar a disseminação ou contaminação. Então, esses são os casos que estão no artigo. Então, a gente vai para o segundo. Para participação de curso específico de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na administração pública estadual. Sim, gente, se você passou em outro concurso público, você pode pedir a licença para você fazer o curso de formação no concurso que você foi aprovado. Não é legal isso? E aí, se você não for aprovado no curso de formação, você pode voltar do seu afastamento. 3. Quando nomeado ou designado para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do órgão ou entidade em que estiver lotado. 4. Quando nomeado para o exercício de cargo em comissão em um órgão diverso da sua lotação ou de origem. 5. Nas hipóteses previstas nos artigos 65 e 66 da Lei 10.261, que são aqui... Deixa eu pegar aqui. Artigo 65 diz: nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela que estiver lotado, salvo nos casos previstos nesta lei ou mediante autorização do governador. Artigo 66 diz: na hipótese de autorização do governador, o afastamento só será permitido com ou sem prejuízo de vencimentos para fim determinado e prazo certo. Então, isso é o que diz os artigos 65 e 66. E, nesses casos, somente quando nomeado ou designado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Então, com a autorização do governador, é só para cargos de comissão ou função de confiança, tá? Parágrafo único. Fica suspensa, para efeito do estágio probatório, a contagem do tempo dos períodos de afastamento referente neste artigo, exceto os previstos no inciso 3, como no artigo 69 e 75 da Lei 10.661. Então, tem algumas licenças que o seu estágio probatório não ficará suspenso o tempo, mas tem outras licenças que ele ficará suspenso e aí só começa a contar quando você retornar desse afastamento. Artigo 10. O servidor confirmado no cargo de provimento efetivo fará jus à progressão automática. Então, progressão é quando você muda de um grau para outro grau. Então, do grau A para o grau B, tá? Que nem diz aqui, ó. O servidor confirmado no cargo de provimento efetivo fará jus à progressão automática do grau A para o grau B da respectiva referência da classe a que pertença, independentemente do limite estabelecido no artigo 23 desta lei. Falamos aí, agora a gente vai falar a seção 4 da jornada de trabalho, dos vencimentos e das vantagens pecuniárias. Os cargos de função, atividades abrangidos por essa lei complementar serão exercidos em jornada completa de trabalho caracterizados pela exigência de prestação de 40 horas semanais de trabalho.
Aí no parágrafo único vem uma exceção. Excetua-se os disposto neste caput deste artigo os cargos de funções e atividades cujos ocupantes estejam sujeitos à jornada comum, que é a de 30 horas de trabalho semanais. Artigo 12. Os vencimentos ou salário, lembrando que vencimento é para cargo e salário é para funções e atividades. Então, os vencimentos e salários dos servidores abrangidos pelo Plano Geral de Cargos e Vencimentos e Salários, de que trata esta lei complementar, ficam fixados de acordo com as escalas de vencimento a seguir mencionadas. Então, escala de vencimento, nível elementar, constituída de uma referência e 10 graus. Então, você pode ir até 10 graus. 2. Escala de vencimento no nível intermediário. Ele vai ser composto por 3 referências e 10 graus. Escala de nível universitário vai ser composto de 2 estruturas, ambas constituídas por 3 referências e 10 graus. Escala de vencimento comissão, constituída por até 18 referências. Artigo 13. As escalas de vencimento a que se refere o artigo 12 desta lei complementar são constituídas de tabelas aplicáveis aos cargos e funções e atividades, de acordo com a jornada de trabalho a que estejam sujeitas e seus ocupantes na seguinte conformidade. 1. Tabela 1 para os sujeitos a jornadas completas de trabalho e tabela 2 para os sujeitos à jornada comum, que é aquela de 30 horas semanais. Artigo 14. A remuneração dos servidores abrangidos pelo Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, de que trata esta lei complementar, compreende, além dos vencimentos e salários de que trata o artigo 12, as seguintes vantagens pecuniárias. Então, a remuneração é a junção do vencimento ou salário com as vantagens pecuniárias. E quais são as vantagens pecuniárias? Eu vou simplificar para o vídeo não ficar tão longo, mas você tem um adicional por tempo de serviço, segundo a Constituição, que será calculado em 5% do seu salário ou do seu vencimento por cada quinquênio. Então, a cada 5 anos de trabalho, você ganha aí uma vantagem, um salário, 5% do seu salário. Então, você recebe a mais. A segunda vantagem é a sexta parte. A terceira vantagem é a gratificação pro labore, que é você fazer um serviço à parte e ganhar um dinheiro por isso. 4, o 13º salário. 5, o acréscimo de 1/3 das férias. 6, ajuda de custo. Se você vai para outra cidade para fazer um trabalho para a polícia, eles te pagam uma ajuda de custos, assim como pagam também as diárias no hotel, se for necessário. E outro é a gratificações e outras vantagens pecuniárias previstas em lei. Agora a gente vai falar da seção 7, que é a parte mais importante da lei, que é a que fala de progressão e promoção. Então, presta muita atenção nisso. Primeiro, artigo 22. Progressão é a passagem de um servidor de um grau para o outro, imediatamente superior. Então, você saiu do grau A e foi para o grau B, dentro do mesmo cargo, da mesma referência, da mesma classe. Só mudou a letrinha que fica na frente do seu cargo. E dentro da mesma referência da respectiva classe. Artigo 23. A progressão será realizada anualmente. Então, todo ano tem esse negócio de progressão, mas é mediante processo de avaliação de desempenho e é só 20% dos funcionários que podem concorrer a essa progressão. 20% do total de servidores, né, de cargos ocupantes ou de função de atividades, integrantes de cada classe de nível elementar, nível intermediário ou universitário previsto na lei. Então, só que é feito anualmente, só 20% podem concorrer a essa progressão e você só vai poder concorrer a essa progressão depois de 2 anos de efetivo trabalho após o seu estágio probatório. Então, passou 3 anos do estágio probatório, aí vai começar a contar os anos de efetivo trabalho. E aí, depois de 2 anos, aí você pode concorrer à progressão, tá? Então, cumprindo o interstício mínimo de 2 anos de efetivo exercício, no padrão da classe em que seu cargo, função, atividades estiverem enquadrado, então dentro do mesmo padrão, né?
2. O desempenho avaliado anualmente por meio de procedimentos e critérios estabelecidos em decreto. Então, você tem que fazer aí participar do desempenho, ter um desempenho bom, trabalhar bem, e depois de 2 anos, após os 3 anos de estágio probatório, você pode aí já concorrer à progressão. Aí vai ser por tempo de trabalho mesmo e por meritocracia, né? Por você merecimento. Se você trabalhou bem, você pode fazer aí a progressão. Parágrafo único. O cômputo do interstício a que se refere o inciso 1 deste artigo, ele terá início a partir do cumprimento do estágio probatório de 3 anos de efetivo exercício. Foi o que eu falei para vocês. Artigo 25. Observado o limite estabelecido no artigo 23, esse limite aí de, se você começou 3 anos mais 2, somente poderão ser beneficiados com a progressão os servidores que tiverem obtido os resultados finais positivos no processo anual de avaliação de desempenho. Interromper-se-á o interstício quando o servidor estiver afastado de seu cargo ou função atividade, exceto, olha aí as exceções, exceto 1. Se ele for nomeado para cargo em comissão ou designado nos termos da legislação trabalhista para exercício de função atividade em confiança. 2. Se ele for designado para função retribuída mediante gratificação pro labore, então isso aí não vai interromper o tempo dele, o interstício, aí esse tempo que ele precisa ter, que é de 3 e 2 anos. E 3, designado para função de serviço público retribuído mediante pro labore. E 4, designado como substituto ou para responder por cargo vago de comando. Então, você pode ser substituto até em função de atividade. O seu chefe precisou sair de férias, você vai ficar no lugar dele. Você vai ser o substituto dele. E aí, você vai receber um adicional por isso. 5. Afastado nos termos do artigo 65 e 66, que são quando o governador libera, sem prejuízo dos vencimentos, junto aos órgãos da administração direta ou autarquia do Estado. Afastado nos termos do artigo 67, 78, 79 e 80, então depois você dá uma olhadinha nesses artigos, que são exceções também da Lei 10.261. E 7. Afastado sem prejuízo dos vencimentos ou salários para participação em curso, congresso ou demais certames afetos à respectiva área de atuação. Então, tem que estar dentro da área de atuação, se você foi afastado para fazer um curso, algo assim, algum congresso, dentro da área de atuação, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu colocar dentro da área de atuação, pelo prazo máximo de 90 dias. Então, passou de 90 dias, já você vai interromper o seu tempo aí de interstício. Próximo, 8º. Afastado nos termos do parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição do Estado de São Paulo. 9. Afastado nos termos da lei. Então, são vários afastamentos aí. É muito difícil isso daqui cair em prova, falar a verdade. Então, você só tem que lembrar que alguns afastamentos são exceções, que não vai interromper o prazo de interstício, que é após os 3 anos de estágio probatório, aqueles 2 anos para progressão. Então, licenciado para tratamento de saúde, ausente em virtude de consulta ou sessão de tratamento de saúde. Os demais critérios relativos à progressão serão estabelecidos em decreto. Então, isso foi sobre a progressão. O que você tem que decorar da progressão? É 2 anos, só muda o grau, não muda a referência, não muda a classe. Você só vai mudar do grau A para o B, do B para o C, aumentando aí as letras, os graus. Agora a gente vai falar da outra parte importante da lei, que é da promoção. O artigo 28 diz: promoção é a passagem do servidor de uma referência para outra referência, da referência 1 para a referência 2, de sua respectiva classe. Então, você é soldado da 2ª classe e você está trabalhando numa função ali, por exemplo, de oficial administrativo, e você quer passar para a área de informática, você foi lá e fez um curso de informática e você quer passar para essa referência. É o mesmo cargo,
em vez de oficial administrativo, é oficial de informática. Estou dando suposições, não estou dizendo que isso existe na polícia, tá, gente? Esses cargos. Então, você quer passar de um para o outro. Você tem que ter feito o curso e aí você vai fazer uma provinha e você vai passar para outra referência porque o outro cargo ele paga um pouco melhor. Então, você quer passar a referência. Então, é isso. É o mesmo cargo, só que você vai passando, por exemplo, ensino médio é oficial para outro tipo de oficial. Se fosse ensino superior, você, em vez de ser analista 1, você quer ser analista 2. Então, é isso que muda, isso que é a referência, tá? Principais informações. Progressão é mudança de grau. Promoção é mudança de referência. Continuando a leitura da respectiva classe, devido à aquisição de competências adicionais. Então, foi o que eu disse, você fez um curso, então você tem uma competência a mais. As exigências para ingresso no cargo de que é titular ou função atividade de que é ocupante. Parágrafo único. Quando o valor de vencimento ou salário do grau A da referência final for inferior àquele anteriormente percebido, o enquadramento far-se-á no grau com valor imediatamente superior. Artigo 29. A promoção permitirá a passagem da referência 1 para a referência 2 dos servidores integrantes dos seguintes classes. Então, você está dentro da classe lá, tem vários oficiais. Tem oficial administrativo, operacional e sociocultural. Então, você pode passar de uma referência para outra. É só fazer essa provinha, ter tido os conhecimentos necessários, o curso necessário para participar do outro processo, e aí você pode mudar de uma referência para outra. Esses são dos níveis intermediários. Agora, de nível universitário, você pode passar de analista administrativo para analista tecnológico ou para analista sociocultural, ou para executivo público. Então, tem mais opções aí no nível universitário. Artigo 30. São requisitos para fim de promoção. Então, o que você precisa ter? Contar no mínimo 5 anos de efetivo exercício em um mesmo cargo ou função atividades pertencentes a classes identificadas nos artigos 29 desta lei. Ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir a aquisição de competências necessárias aos exercícios de sua função na referência superior. Então, não é só você fazer um curso, você tem que participar dessa avaliação teórica ou prática. Se você passar nessa prova, você pode mudar de referência. 3. Possui diploma de graduação em curso de nível superior para integrantes das classes referidas no inciso 1, que é de nível intermediário. Então, você fez aí uma graduação, um curso superior, aí você pode mudar de referência. B. Pós-graduação, estrito ou lato sensu para os integrantes da classe referida no inciso 2, que são as de níveis universitários. Então, você já entrou no concurso como nível universitário, então você precisa fazer uma pós-graduação para você poder mudar de referência. Artigo 31. Os cursos a que se referem à linha A e B do inciso 3 do artigo 30 desta lei, que são esses que eu acabei de falar, e os demais critérios relativos aos processos de promoção serão estabelecidos em decreto. E aí a gente acabou a parte mais importante, que é a diferença entre progressão e promoção. Espero que vocês tenham entendido. E a gente vai ler mais essas partes que faltam, que também são relevantes. Seção 9 da substituição, artigo 32. Para os servidores abrangidos por esta lei complementar, poderá haver a substituição de que trata os artigos 80 e 83 da Lei 180, para os cargos de coordenação, direção, chefia, supervisão e encarregatura. Então, a principal informação para um concurso público: pode fazer substituição? Pode, mas só para cargos de coordenação, direção, chefia, supervisão e encarregatura, constantes na escala e tal. Parágrafo 1º. Se o período de substituição for igual ou superior a 15 dias, o servidor fará jus à diferença entre o valor do padrão ou da referência em que estiver enquadrado o cargo em que é titular ou função atividade de que é ocupante, acrescido da gratificação executiva, dos adicionais por tempo de serviço e da sexta parte, se for o caso,
e do valor da referência do cargo em comissão acrescido das mesmas vantagens proporcional aos dias substituídos. Então é o seguinte, você está enquadrado na classe 2, na classe de segundo grau, mas você vai substituir alguém que está enquadrado no terceiro grau, na classe 3, que é nível superior, por exemplo, se você for substituir. Então, se você substituir por mais de 15 dias, você vai receber a diferença do valor das classes, a diferença do valor das referências, porque são valores superiores, então você vai receber aí essas diferenças a mais no seu pagamento. É isso que quis dizer esse artigo. Parágrafo 2º. Disposto neste artigo, aplica-se também às hipóteses de designação para função de serviço público retribuídas mediante prolabore e para funções previstas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar. Parágrafo 3º. Na hipótese de substituição em função atividade em confiança, no âmbito das autarquias, aplica-se no que couber, então não é aplica-se totalmente, é no que couber a disposição neste artigo. Então, para a autarquia é só no que couber que vai ser aplicado. Parágrafo 4º. Os servidores integrantes de classes pertencentes aos outros sistemas retribuitórios que venham a exercer a substituição em cargos abrangidos por este plano receberão pagamento dessa substituição de acordo com critérios de cálculo a serem estabelecidos em decreto. Capítulo 4. Disposições finais. Está acabando. Artigo 54. Poderá ser convertido em pecúnia, mediante requerimento, uma parcela de 30 dias da licença-prêmio aos integrantes dos quadros da secretaria, autarquia, que se encontrem em efetivo exercício nas unidades desses órgãos e entidades. Então, você vai receber uma licença-prêmio, que é por você trabalhar a cada 5 anos, sem falta, trabalhar bem. Você vai receber aí 3 meses de salário, que é 5%, acrescido de 5% aí do seu valor. E você pode trocar 30 dias por licença-prêmio, por dinheiro. Você pode continuar trabalhando e receber o dinheiro. Então, é isso que quer dizer. E os outros 60 dias da licença-prêmio restante do período aquisitivo considerado somente poderão ser usufruídos em ano diverso daquele que o beneficiário recebeu a indenização. Então, tá. Parágrafo 2º. Disposto nesse artigo, não se aplica aos servidores dos quadros de Secretaria da Economia, Planejamento e da Fazenda regidos por esta lei complementar. Artigo 55. O pagamento da indenização, que fala no artigo 54, que é de 30 dias lá, restringir-se-á às licenças-prêmios cujos períodos aquisitivos se completem a partir da data de vigência desta lei complementar e observará o seguinte: 1. Será efetivado no 5º dia útil do mês de aniversário do requerente. E 2. Corresponderá ao valor da remuneração do servidor no mês referência de que trata o inciso anterior. Artigo 56. O servidor de que trata o artigo 54 desta lei complementar, que optar pela conversão em pecúnia, que é dinheiro, de 30 dias de licença-prêmio, deverá apresentar requerimento no prazo de 3 meses antes do mês do seu aniversário. Senão ele vai ganhar só folga, é 3 meses de férias que você ganha, mas você pode trocar por dinheiro. Parágrafo 1º. O órgão setorial ou subsetorial de recursos humanos competente deverá instruir o requerimento com 1. Informações relativas à publicação do ato de concessão da licença-prêmio e ao período aquisitivo. 2. Declaração de não fruição de parcela de licença-prêmio no ano considerado relativa ao mesmo período aquisitivo. Parágrafo 2º. Caberá à autoridade competente decidir sobre o deferimento do pedido com observância 1. Da necessidade de serviço e 2. Da assiduidade e da ausência de penas disciplinares no período de 1 ano imediatamente anterior à data de requerimento do servidor. E aqui a gente acaba a lei.
e 10.080. As partes mais importantes são isso, sobre a progressão e a promoção, o que é grau, o que é referência, o que é padrão. Então, são essas coisas que vocês têm que se atentar. Ao tempo ai, meu Deus! Os 3 anos lá do estágio probatório, ao tempo que você pode pedir a progressão, que é a mudança de grau, é 2 anos, e a promoção é 5 anos após esse estágio probatório e que você estiver exercendo o mesmo cargo ou mesma função. Então, são as partes mais importantes. Geralmente, afastamentos, benefícios, vantagens pecuniárias, assim, não cai muito em prova, né? Então, cai mais essas partes que eu falei para vocês. É isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aí o seu like, compartilha com o máximo de pessoas, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. É importante que você deixe o seu like para que eu possa me incentivar, né? Para que possa incentivar-me a fazer mais vídeos aí, trazer mais coisas legais. Deixe seu comentário aí o que você achou também. Até o próximo vídeo, espero que todos vocês tenham gostado e desculpa que esse vídeo ficou longo, mas eu queria explicar toda essa lei de uma vez só. Tchau!